Outro local de São Paulo também foi palco de uma tragédia. Há 43 anos, o edifício Joelma pegou fogo e 191 pessoas morreram no acidente. Muita gente diz que os espíritos das vítimas continuam ali até hoje. Mas a maldição que ronda o local vem de muito antes. Em 1948, uma desgraça aconteceu no mesmo terreno onde foi construído o prédio. É o que você vai ver agora. Cenas de horror protagonizadas pela força e alta temperatura das chamas e pelo desespero de quem tentava se salvar, muitas vezes em vão. No dia 1º de fevereiro de 1974, o inferno se instalou no edifício Joelma, centro de São Paulo. A causa do incêndio, um curto-circuito em um ar-condicionado no 12º andar. Um local marcado na história como um berço de tragédias. A começar pela tortura de negros e que depois serviu como palco para um crime familiar. Até chegar no incêndio, dificilmente será esquecido. Mesmo depois de muito tempo e com o prédio reformado, é impossível não olhar para o edifício Joelma, que hoje recebe o nome de Praça da Bandeira, e não se lembrar do alto volume das chamas, das pessoas desesperadas se jogando das janelas e também dos que morreram queimados. Lá se vão 43 anos desde que o incêndio entrou para a história como um dos mais trágicos do país, matando 191 pessoas e deixando mais de 300 feridos. Hoje, muita gente diz que o prédio é mal assombrado. Será mesmo? Isso e os bastidores que envolvem o incêndio no edifício Joelma, você acompanha agora. Para entender os mistérios que cercam o edifício, levamos um sobrevivente do incêndio de volta ao local. Miguel, quando você olha hoje para o edifício Joelma, que filme que passa pela sua cabeça? Um desespero muito grande no dia, vendo os meus amigos e um monte de pessoas, muitas pessoas no desespero, pegando fogo, tentando achar uma saída que infelizmente para algumas pessoas foi impossível. Eu tive bastante sorte assim, apesar do desespero grande, eu fiquei localizado num dos andares que correspondia ao 18º e consegui ficar ali no banheiro com outras 15 pessoas. Lembranças que Miguel dificilmente irá se esquecer. Marcas que ele carrega e que podem estar presas no edifício para sempre. Será mesmo? Convidamos um radiestesista, profissional que estuda a emissão de energias materiais e sobrenaturais. A gente está se aproximando aqui do edifício Joelma, que hoje se chama Edifício Praça da Bandeira. São 10h20 da noite e a gente escolheu esse horário justamente por causa de um fluxo menor de pessoas. Isso facilita a vida aqui, o trabalho do Silvio Laranjeira, que eu vejo, inclusive, Silvio, você está com essa caixa onde tem alguns instrumentos de trabalho que você usa para medir a energia, certo? Explica para a gente o que serve cada um deles. Ok. Em primeiro lugar, um pêndulo é o instrumento mais usado por nós radiestesistas, né? Ele é apenas uma extensão da minha mão, é ele quem traduz aquilo que eu sinto mentalmente. Este é um aurameter, ele tem uma função semelhante à do pêndulo, só que ele me facilita quando eu preciso medir auras ou encontrar pontos específicos num corpo, por exemplo. E aqui nós temos um dual rode, que é um instrumento muito preciso, é um instrumento que capta energias sutis com uma delicadeza muito grande, e quando a gente começa a fazer perguntas mentais, ele vai começar a oscilar no que eu pergunto. A gente está aqui na frente do estacionamento do edifício. Conforme a gente vai se aproximando, o instrumento já vai vibrando, que tipo de reação você sente e o que você pode dizer para a gente? A nossa intenção aqui agora é saber se existem energias de sofrimento ainda no terreno, ok? Eles podem ser de pessoas que estiveram no incêndio e podem ser anteriores a esse incêndio também, tá? Você já sente essa energia? Sim. Olha lá. Eu não estou fazendo absolutamente nada com ele. Nós precisamos saber se almas habitam o edifício ainda até hoje, ok? Vamos lá.
sem dúvida nenhuma. Energias de um passado ainda vivo para Miguel. Você presenciou pessoas que estavam no seu andar ali, se jogando pela janela? Como foi isso aí? Muitas, com muita tristeza. Muitas eu quando observava assim, eu tentava correr para pegar. Você gritava para elas, não se joga? Gritava. Ninguém ouve nada ali nesse tempo. Ninguém lhe ouve. A pessoa fica cega, fica assim, fora de si, completamente. A cada pessoa que você via se jogando, passava pela sua cabeça, eu sou próximo, eu vou morrer aqui queimado? Exatamente assim. Continuamos nossa caminhada em frente ao antigo edifício Joelma, já que não fomos autorizados a entrar no local. Agora o profissional utiliza um pêndulo para medir as vibrações. Neste ponto do terreno, eu encontro energias que são de pessoas ou que morreram por sofrimento aqui. Esse movimento mais intenso significa que é uma energia muito negativa? Quanto maior a negatividade, sim, vai ser mais intenso esse movimento. Agora o Silvio está com um instrumento que se chama Aurameter, que nada mais é do que um medidor de alma. Olha a intensidade que esse aparelho está rodando, tá? Isso não é um movimento comum desse equipamento. Esse equipamento estaria tendo um movimento mais preciso. Isso simplesmente denota a incapacidade de compreensão dessas pessoas. Agora, eu faço questão de pontuar, eu estou aqui do lado do Silvio. Você pode observar, você que está em casa, que não tem nenhum movimento na mão dele. O braço está parado, a mão também. Só o instrumento que está se movimentando de forma bem rápida nesse momento. Mas eu sinto gemidos. Como a gente via antigamente, né, em quadrinhos até, arrastando correntes, né? O arrastar correntes é aquele andar com sofrimento, né? E a gente percebe isso. São almas em busca de entendimento. São espíritos que não entenderam ainda o que aconteceu. Que não entenderam o que aconteceu, não perdoaram os acontecimentos, não conseguiram perdoar a si próprio pelo que sentem e andam vagando. São pessoas que precisam de ajuda. Quem trabalha aqui, que tipo de reflexos pode ter no cotidiano de uma pessoa? Uma energia desse porte causa até câncer. Até câncer? Até câncer. É possível. Isso aqui causa enjoo, náusea, causa problemas articulares, até câncer. Agora o Silvio vai falar pra gente. A gente vai colocar antes alguns relatos de pessoas que trabalham aqui dentro. Ouçam e depois a gente vai ouvir o Silvio. Muitas das vezes a gente tem uma impressão sempre de que a gente está sendo seguido, observado por alguém. Sem contar que muitos dos meus amigos falam, né, de portas batendo. No elevador ele para, a gente pede para subir, ele desce. A gente pede para descer, ele sobe. Ele faz o que ele quer. Às vezes ele para no andar, fica abrindo, fechando. O que me chamou mais atenção é o boato de que nenhuma empresa vai para frente nesse prédio. E eu já vi várias empresas. Teve uma época que estavam todos os andares ocupados e posteriormente foram falindo e saindo desse prédio. Esse relato é verdadeiro. As pessoas têm medo mesmo. Eu teria, provavelmente. Precisaria entrar lá, mas eu também teria esse medo. Você também. Em meio aos mistérios que rondam o edifício Joelma, um chama a atenção. O das 13 almas. Pessoas que morreram abraçadas dentro de um dos elevadores durante o incêndio. 13 almas porque eles morreram abraçados, carbonizados nesse elevador, né? Não foram identificados, os corpos não foram identificados e foram sepultados, né, os restos mortais, no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, aqui em São Paulo, na capital, lado a lado, né? Foram enterrados lado a lado. E a partir daí, várias pessoas comentam, né, que realmente começaram a ouvir choros, gemidos dessas sepulturas, né? Então, toda segunda-feira, que é considerado o Dia das Almas, muitas pessoas acabam indo lá, acendendo velas e colocando geralmente um copo de água no sentido de amenizar o sofrimento dessas pessoas, né? Mas os fatos que assombram o lugar começaram muito antes. Em 1948, bem neste terreno, aconteceu o chamado Crime do Poço. 4 mortos na mesma família.
O professor Camargo, em 1948, foi ocorrido. Na verdade, morava ele, a mãe e 2 irmãs. E elas eram contra, na verdade, um relacionamento dele amoroso, né, com uma enfermeira. E ele então ficou revoltado com isso e resolveu matar elas. E depois levou-as para o fundo do poço, né, jogou de cabeça para baixo. Depois, no dia 23, né, de novembro, descobriram, né, enfim, assumiram as mulheres, enfim, chamada a polícia. Ele estava na casa na época e descobriram então os corpos. Ele pediu para a polícia para ir até o banheiro, né, e nesse momento ele acabou se suicidando com um tiro no peito também. Né. O local também funcionou como um pelourinho, onde escravos eram torturados nos séculos 18 e 19. Nessa região tinha muitas chácaras, tinham muitos escravos, né? E quem não era indisciplinado acabava sendo açoitado aqui até a morte. Fatos que fazem do edifício um local considerado por muita gente amaldiçoado. Para quem sobreviveu ao incêndio, recordar cada detalhe significa se lembrar que naquele dia nasceu de novo. Sua sensação quando viu os bombeiros, quando viu a escada Magiros, quando você conseguiu pegar na escada, se apoiar ali, o que passou pela sua cabeça? Só agradecimento a Deus e falando para as pessoas, se segura, não solta, desce devagar, vamos lá. E quando chegou lá embaixo, os bombeiros pegavam a gente, davam um pouquinho de leite para tomar, colocava na ambulância, da ambulância a gente ia para os hospitais. No meu inconsciente eu falava assim, olha, eu vou sobreviver. Né? Você tinha fé que você ia sobreviver? Sempre fé. Eu tive a sorte também de estar num grupo de pessoas com muita fé.